O meu nome é Sandro e eu sou conhecido na internet como Apóstolo da Fé. O nosso tema de hoje é Espiritismo. Existe comunicação entre vivos e mortos? E o que acontece após a morte? A nossa entrevistada de hoje é a Neuza, que é dirigente do Centro Espírita Florescer aqui na cidade de Santos. Ela também é escritora e ela escreveu o livro Caminhos de Ferro. Esse livro é um romance que tem uma conotação espírita, mas não é um livro de doutrina espírita. Ele não tem editora porque é um livro de produção independente. Aqueles que estiverem interessados podem adquirir o livro tanto na Pingo de Luz, Ganesha, Portal das Letras ou em bancas de jornais. É com ela que nós vamos falar um pouco agora sobre as principais doutrinas do Espiritismo. Bom, pessoal, estamos aqui com a nossa entrevistada de hoje, a Neuza, que é a fundadora do Centro Espírita Florescer aqui na cidade de Santos. Ela também é escritora, como você viu na apresentação desse vídeo. Neuza, há quantos anos existe o Centro Florescer? Há 11 anos. Você mesma criou esse centro, né? Nós fundamos com um grupo, eu fui fundei um grupo já pronto, com médiuns, há 11 anos, mas não era no endereço atual. Atualmente é na Rua Paraná 224. Quando a gente fala uma dirigente de centro espírita, a primeira coisa que vem na mente é uma mulher de branco, uma mãe de santo. E vocês estão vendo que ela foge desse perfil. Porque as pessoas confundem candomblé com espiritismo, com kardecismo, né? Sim, é. Posso falar? Explica o que é o kardecismo que as pessoas tanto falam. Não, é porque, no geral, as pessoas, para diferenciar do candomblé e da umbanda, falam que são kardecistas, ou, entre aspas, mesa branca. Quer dizer, quando na realidade teria que ser dito simplesmente espírita. Centro Espírita, e sou espírita, porque Kardec é o codificador da doutrina. Né? Agora, espírita são os seguidores de Kardec, da filosofia espírita, que é uma palavra que só surgiu realmente com Kardec. A partir de Kardec se definiu toda a moral da doutrina como os fenômenos, né, mas como espíritas. E lá no centro, por exemplo, que você dirige, não existe nada como macumba, a vela vermelha, a galinha preta, não tem nada a ver com isso. Para as pessoas comuns, pouco esclarecidas, quando você quer diferenciar entre um terreiro, onde você tem vários misticismos, digamos assim, várias práticas, a gente define mesa branca. Necessariamente, também não há necessidade de ter uma toalha branca na mesa. Claro. E nem a necessidade até da mesa. Ter. Quer dizer, só para que as pessoas comuns possam diferenciar, ter uma realidade diferente. Ô Neuza, eu sei que os espíritas têm um profundo respeito pela Bíblia. E a Bíblia tem alguns textos onde o espiritismo é condenado. Por exemplo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículos 9 a 12, Deus diz ali que aquelas pessoas que se consultam com os espíritos fazem algo que ele chama de abominação. A palavra abominação aparece lá na Bíblia, como se fosse algo abominável. Como é que os espíritas que têm respeito pela Bíblia encaram as inúmeras passagens nas quais ela parece fazer críticas tão severas
quanto à comunicação entre vivos e mortos ou quanto ao espiritismo? Veja bem, essa é uma problemática que vem desde o tempo de Moisés, porque já havia um abuso das práticas dos fenômenos mediúnicos. E como a coisa era extremamente abusiva, só havia um meio naquele momento de se resolver a questão. Sejamos, fica proibida a prática de falar com os espíritos. Não se fala com os espíritos. Isso você vai encontrar estudando, porque há o abuso, e esse abuso levava a certos desmandos. Ou seja, até a fraudes em nome dos espíritos. Então, em princípio, vamos terminar com a comunicação dos espíritos. E a coisa foi se prolongando, foi caminhando, e até que começaram a aparecer os fenômenos. Aí não tinha muito como calar isto. Então, o respeito do espírita não é só pela Bíblia, por todas as filosofias religiosas, toda a religiosidade de todos os povos. Então, nós respeitamos todos. Então, o nosso respeito à Bíblia, porque muita coisa na Bíblia nos traz algum ensinamento. Muita coisa é mística, é criada pelo próprio homem, é quase que lendária. Agora, provado cientificamente, existem muitos fenômenos que você vai encontrar na Bíblia da existência do Espírito. Se proíbe alguma coisa, é porque ela existe. Você sabe que os evangélicos, eles entendem, eles têm uma visão a respeito da comunicação com os mortos, de que esses mortos seriam demônios, esses espíritos que incorporam nas sessões mediúnicas, seriam demônios para tentar enganar as pessoas. E no caso dos espíritas, eles entendem que são espíritos de pessoas que já passaram em outras reencarnações por essa vida e que se comunicam com os vivos. Tem um texto na Bíblia, e a gente vai falar um pouquinho agora sobre a origem do espiritismo, que é em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Esse texto diz que nos últimos dias muitos seriam enganados por espíritos enganadores e por doutrinas de demônios. O espiritismo, ao que eu saiba, ele começou quando Allan Kardec, em contato com o espírito que ele chama de espírito de luz, faz perguntas, o espírito dá as respostas, e isso se transformou no livro que os espíritas seguem. Então, livro dos espíritos, né? Que são informações dadas pelo espírito a Allan Kardec. Esse texto fala de espíritos enganadores, e o próprio espiritismo concorda que existem, por exemplo, espíritos zombeteiros, espíritos não evoluídos, que tentam enganar as pessoas. Como é que nós podemos saber, Neuza, se o espírito ou os espíritos que entraram em contato com Allan Kardec respondendo aquelas perguntas eram realmente espíritos bons de luz ou eram espíritos das trevas, digamos assim, se fazendo passar por espíritos de luz? Primeira questão, como é que você conhece um encarnado enganador ou um encarnado honesto? Seria pelas suas atitudes e pelos testemunhos, pelos aconselhamentos que eles possam te transmitir. É a mesma coisa com os espíritos. Se os espíritos que criaram, que iluminaram Kardec para codificar a doutrina espírita, fossem espíritos enganadores, você ia pegar um livro que você poria em dúvidas aqueles conhecimentos. Mas se você pegar no livro dos espíritos, a parte terceira, ou seja, o livro terceiro no mesmo livro, que coloca as leis morais de conduta espírita, não pode ser um espírito enganador. Porque o que ele ensina é a conduta de um homem de bem. Então, um espírito enganador, um espírito brincalhão, que existem, não seriam esses, porque eles não iam ensinar o bem, nem uma conduta moral sadia. Nenhum comportamento humano de respeito, de fraternidade, de caridade, de esperança. Mesmo que eles tragam uma outra visão, por exemplo, diferente da visão bíblica? Não, ele não traz diferença da visão bíblica. Acontece o quê? Que a Bíblia, você tem que entender o livro, a Bíblia, como uma escrita de uma época, como um conceito de uma época histórica. Então você tem alguns conceitos. Já Moisés já ensinava muitas coisas
E muitas coisas posteriormente pelos profetas foram sendo modificadas. Porque muitas coisas entravam em contradição. Porque naquela época a lei era uma. Depois foi crescendo aquele povo, aquela civilização, houve outros esclarecimentos. Quando você pega o cristianismo, você tem uma total mudança de interpretação do Velho Testamento. Porque quando você fala em Bíblia, o que nós entendemos? Novo e Velho Testamento. Lei e graça. Até agora você fala sobre o Velho Testamento, as suas citações. Mas nós temos o Novo Testamento, que foi elaborado pelos apóstolos, né, pelos discípulos de Cristo, pelos 4 evangelistas, são as que nós conhecemos, tem muito mais. As que são públicas e notórias para todas as religiões são esses 4 oficiais que a Igreja Católica nos legou. Que não quer dizer que bate o martelo e está tudo certo. Essa é a questão. No Novo Testamento, ou seja, a partir de Jesus, as coisas começaram a se modificar em relação ao Velho Testamento. Porque não se justificava mais aquelas atitudes. Eu diria que na Bíblia nós tivemos muitos espíritos realmente também enganadores. Aí você diz, como é que você se atreve a isso? Muito fácil. Espírito que degolava pessoas pode ser um bom espírito? Espírito que matava o outro porque ele não era igual às suas ideias pode ser um bom espírito? Se você não pensasse como eu, você estaria condenado. Seria degolado, porque a época... Era o tempo da lei mosaica, né? Era o tempo tempo da do olho por olho, e dente por dente, ou a degola. que foi mudado por Cristo. Exatamente. Então, veja bem, a partir do Novo Testamento, passou a reinar a lei do amor. Quer dizer, não existe mais o olho por olho, nem o dente por dente, mas passou a vigorar, não a reinar, a vigorar, a ser ensinado a lei do amor e do perdão. Porque ninguém vai dizer que ama enquanto não souber perdoar. Pacíficos, não adianta. Você pode questionar o que você quiser. Enquanto você não conseguir a evolução suficiente para perdoar o seu semelhante, você não amou. Você não aprendeu a amar. E é isso que Cristo veio trazer. Então, essa posição é uma posição do Espiritismo, porque o Espiritismo é uma filosofia cristã. Existe a filosofia do amor em outras religiões, entende? Que também são semelhantes. A filosofia do bem, você não vê ganho de matar ninguém. Claro. Quem são os demônios para vocês espíritas? Satanás, Lúcifer, o diabo? Como é que vocês para veem nós isso? não existe demônios. Por que não existe demônio? Para o espírita não existe inferno, porque não existe penas eternas. O espírita acha, nós cremos que os demônios nunca terão a salvação. O espírita crê que esses espíritos que incorporam nas pessoas um dia vão evoluir e terão a salvação. Como é que o espírita encara os espíritos revoltados que morrem e que fizeram barbaridades? Eles não vão para o inferno eterno, porque então nós diríamos que o diabo é mais forte que Deus. E não, é contraditório. Deus é a força. Deus é o bem, Deus é a justiça. E a maior justiça divina é não dar pena eterna para nenhum espírito. Mesmo que ele escolha por isso, quando ele opte por se rebelar contra Deus? Quando ele fizer essa opção, ele iria para um lugar, digamos assim, determinado, onde ele teria muito sofrimento. Mas não sofrimento materiais, teria ilusões materiais que ele não poderia realizar e isso vai o martirizar. E ele fica ali um longo tempo até a sua consciência, que sempre acompanhando o espírito, uma consciência espiritual, o que aconteceria? Ele é proposto compulsoriamente, ele queira ou não, a reencarnação. Que poderá ser no planeta Terra ou em outro planeta. Esse período de agonia seria no que vocês chamam de período da erraticidade? Não, aí é um grande engano que precisa ser esclarecido. A erraticidade vão todos os espíritos. A erraticidade seria o universo. Entre uma reencarnação e outra todos vão para lá. Ficam na erraticidade. Em vários, é lógico que em vários níveis. Em diversos níveis. Então eles estão na erraticidade. Agora, esses que estão com situações de maior dívidas, eles ficam lá sendo penalizados pelo sofrimento próprio, do seu próprio espírito.
até um determinado momento que ele não venha a se arrepender, pedir uma ajuda divina, eles seriam compulsoriamente empurrados para a reencarnação. Muitos espíritos reencarnam normalmente, eles não têm essas dúvidas tão sérias, mas os mais sérios, chega um momento, compulsoriamente ele vem para a reencarnação. Quando ele vem para a reencarnação é quando nós vamos encontrar alguns casos, para nós, encarnados na Terra, de pessoas com sofrimentos atrozes, como doenças incríveis, certas coisas que nós às vezes nem imaginamos. Elas estariam pagando... elas não estariam, elas viriam para resgatar. Vidas passadas. Vidas passadas, elas viriam para resgatar. Mas haveria a justiça de Deus nisso? A partir do momento que eu, por exemplo, não tenho consciência dos erros que eu cometi em vidas passadas, e eu, por exemplo, nasça com uma doença incurável que me faça sofrer muito, isso não iria me deixar revoltado contra Deus, ao invés de criar em minha consciência de uma vida que eu não me lembro e que eu passei? Não, isso não. Isso é uma forma de você colocar muito fácil a explicação do espírito não aceitar a reencarnação. Não, porque a consciência te acompanha. Em determinados momentos, o seu inconsciente vai lhe cobrar. Em determinado momento do teu sofrimento, embora você renegue a Deus, que Ele está sendo injusto com você, em determinado instante você percebe que aquilo tem uma razão de ser. Porque você compara com outras situações e diz, mas por quê? Esse porquê eu lhe veio a própria resposta. Alguma coisa há em mim, no meu espírito, é lógico que não materialmente, mas no meu espírito, que precisa ser consertado. Então, uma das grandes justiças consideradas pelo espírito é exatamente as reencarnações que vêm, porque a reencarnação não vem só para sofrer. Nós não temos reencarnações só. Ela vem para nos purificar e nos aprimorarmos. Mas aonde que entra o sacrifício de Jesus aí para vocês? Porque, por exemplo, quem é cristão entende que aceitando ao sacrifício de Cristo, que foi suficiente para limpar os nossos pecados, e aceitando a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós então temos a salvação. E não há esse processo de nós irmos de vida em vida nos aprimorando e redimindo os nossos erros, defeitos, para chegarmos lá. No caso do espírita que crê num processo reencarnatório, qual a importância do que Jesus fez lá na cruz do Calvário para vocês? Para nós espíritas, o sacrifício de Jesus no Calvário não vem a ser os sacrifícios que os demais cristãos dão. Jesus cumpriu a sua missão terrena. E na terra, o seu caminho qual era? Ele, na verdade, ele era um rebelde para a sua época. Então, na sua época, como se castigavam os rebeldes? Na cruz. Como se castigaram os rebeldes na política brasileira? Interrogação. Desapareciam. Só que na época de Cristo não. Você era rebelde, o povo era pequenino, então vamos crucificá-lo. Então, o sacrifício de Cristo tem apenas como um exemplo de que o homem deve cumprir a sua reencarnação assumindo todas as atitudes humanas a que ele atravessa. Ora, Cristo assumiu uma atitude de coragem, de enfrentar o Velho Testamento, de enfrentar a doutrina judaica. Então, é lógico que isso tem um preço. E o preço que ele pagou foi ser crucificado, porque era o que se fazia na época. Era como se fosse a pena de morte. Exatamente, época, exatamente. Né? E o que acontecia? O que Cristo pregava era exatamente a oposição do que se vivia naquela época. A opulência, ele pregava justiça para todos os homens, né? Quer dizer, há muitas interpretações errôneas do Novo Testamento. Então, por exemplo, Jesus não iria, seria uma coisa absurda, um homem viria, ou esse homem, mesmo que de condições divinas, que nós todos temos a condição divina, só podemos desenvolver. Como é que este homem, sozinho, vai pegar e apagar o pecado da humanidade? Então veja bem, se Cristo veio para pagar os meus pecados, eu posso continuar pecando. Ele já pagou os meus pecados. Não é nesse sentido que o cristianismo vê. Ué, eu posso Se eu parar de pecar,
os meus pecados, que eu já cometi até então, já foram lavados por Cristo. Mas Sim. é claro que tem que haver um Se os meus arrependimento. pecados foram lavados por Cristo, isso quer dizer que eu nunca mais preciso pecar, não iria mais pecar. Pelo Só que correto, o homem, não, mas o continuamos homem continua imperfeitos. pecando. Isso. Então você vê que essa sequência não tem muita lógica. Mas há o arrependimento, O né? arrependimento de cada espírito. De cada um de nós. Cada um de nós tem que ter arrependimento das suas próprias, assumir os seus compromissos e arrepender-se das suas condutas erradas. Você sabe o que eu acho interessante? Eu não consigo ver na Bíblia um apoio para a doutrina da reencarnação. Sim. Existe até um texto no livro de Hebreus, que provavelmente foi escrito pelo apóstolo Paulo, que diz assim: mas ao homem cabe morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, além da Bíblia não falar, pelo menos claramente, sobre reencarnação, ela diz que o homem só vive uma vez e o que vem depois seria o juízo, ou seja, o julgamento. Se você ler Paulo profundamente todas as suas cartas, não só os hebreus, porque você está citando os hebreus, porque você está querendo contestar, digamos, entre aspas, a lei da reencarnação. Ora, se você ler, você vai ver muitos textos em que ele apoia a reencarnação. Não em termos de reencarnação, porque termos de reencarnação só existe depois do Espiritismo. Uma linguagem simbólica, Sim, você diz? Ele fala. Você saberia me dizer algum desses textos? Não, eu não sei os textos de imediato, eu não posso te dar, mas eu posso te dar posteriormente. Quando ele fala que o homem morre na carne e renasce em espírito. Na ressurreição. Na ressurreição. Isso, ele mas fala entre, sobre a ressurreição. entre ressurreição e reencarnação há uma grande divergência de interpretação, que é questão até de traduções. Né? Então veja bem, ele não vai ressuscitar, certo? Mas ele vai ter uma espiritualidade. Agora, qual seria a ordem das coisas se eu apenas largo um corpo, viro um espírito e vou tocar flauta na erraticidade? Qual é a lógica do valor deste espírito para o universo, para a força do universo? Mas é claro que haverá muitas atividades. Né? É que a Igreja Católica passou aquela impressão que a pessoa vai passar a vida eterna ali numa nuvem, então, tocando uma harpa. Mas haverá muitas atividades. O trabalho do espírito após a morte, ou seja, após perder o corpo carnal, perder essa vestimenta grosseira, ele vai para a erraticidade. Na erraticidade, ele vai continuar a ter trabalhos, estudos, tudo que é necessário. E entre esses trabalhos, um deles é a reencarnação. Não só para a punição. Não é a reencarnação, não é só para a punição. Claro, para a evolução. Para aprender novas coisas, para trazer novas coisas, porque o espírito desenvolve uma determinada, na parte científica, até X, daí ele morre e aquilo fica meio parado. Um belo dia, aquilo volta à tona com muito maior força, você vê a ciência progredindo. Que traz conhecimentos já anteriores. E a coisa, hoje nós temos ciência para nós, hoje é um espetáculo, uma maravilha. Com certeza. Como a gente está chegando no tempo final da nossa entrevista, a gente faz umas perguntas, sempre as mesmas perguntas para todos os entrevistados, né? Eu vou fazer duas para ti. No seu conceito, Neuza, aonde você vai estar 1 minuto após a sua morte? Isto eu não posso te dar a precisão, porque eu não sei qual será o meu julgamento lá em cima. Entendeu? Não me Mas julgo. estará na erraticidade? De imediato não. 1 minuto após a minha morte, não. Existe Há um prazo. tempo para o espírito se desprender do corpo na doutrina espírita? Há um tempo mínimo de meia hora, digamos, até 78, até 3 dias. E a segunda pergunta, você tem Jesus Cristo como seu Salvador? Eu tenho Jesus Cristo como meu exemplo de vida. Seu modelo. Meu modelo. Mas não é seu Senhor e Salvador pessoal? Particularmente como espírito, não. Olha, eu quero agradecer imensamente. Vamos marcar outra para conversarmos mais. Essa foi muito rápida, mas quero agradecer imensamente a Neuza por essa entrevista
Eu tenho certeza que ela foi importante para vocês internautas também. Um forte abraço a todos, fiquem na paz do Senhor. Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crê, sempre existe uma saída.